oportunidade que Ele nos dá mais uma vez de nós estarmos reunidos em torno do Seu nome, para assim adorá-lo na beleza da Sua santidade. Vamos pedir a bênção do Senhor sobre nós nesta noite, e como sempre tenho dito ao início do nosso culto, vamos, meus irmãos, dedicar ao Senhor também a reverência necessária diante da presença do Senhor. Embora estejamos em casa, num ambiente que não é o ambiente físico da igreja, mas lembremos-nos que nós estamos diante do Senhor, prestando a Ele um culto, e nós devemos fazê-lo com muita reverência. Então, eu convido a todos para, nesse momento, nós orarmos ao Senhor. Querido Deus e Pai que está nos céus, te louvamos e te bendizemos pelo grande e teu amor, Senhor, dedicado a todos nós. Te somos gratos pelo dia de paz que tu nos deste, e agora, Senhor, a oportunidade de nos reunirmos como igreja do Senhor, através dessa plataforma, para dedicar a ti louvores e adoração. Sim, Pai, o nosso propósito é cultuar o teu nome. Te pedimos a manifestação do teu Espírito sobre nós nesta hora, de maneira que venhas com sinais e maravilhas entre nós. Tu conheces a necessidade de cada um. Entra, pois, Senhor, na casa e nos lares de cada um de nós, e assim age de forma sobrenatural, segundo a tua soberana vontade. Espírito Santo, prepara o nosso coração para ouvirmos a tua palavra. E assim, Pai, recebe o nosso louvor como oferenda voluntária de gratidão de cada um de nós por aquilo que o Senhor é, pela tua majestade santa. Assim, Senhor, nós te pedimos e por fé, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. E nesta hora, com alegria, nós vamos louvar o nome do Senhor. Quero convidar nosso amigo e irmão Obed Queiroz para estar louvando ao Senhor com cada um de nós. Amém? Abra o seu coração, abra os seus lábios e vamos, nesse momento, em gratidão a Deus, louvar e bendizer o seu santo nome. O Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Meu querido irmão e amigo, a paz do Senhor, Obed, é com você. Paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor a todos os irmãos. Que bênção, que maravilha. Eu fico ansioso por esse momento, por esses instantes que a gente tem. Estamos juntos aqui na presença do Senhor, glorificando o seu nome através da palavra, dos louvores. Nós vamos cantar agora o hino de número 48 da harpa cristã. Eu não sei se você sente o mesmo que eu, mas quando eu canto esse hino, eu louvo esse hino, por um momento, imagino como será tão glorioso no dia que nós deixamos isso aqui de lado, tristezas, dores, lutas, estivermos com o Senhor na pátria celestial. Vamos lembrar sempre desse dia. O Senhor está próximo. Louvá-lo. Que chegou o grande dia do Consolador. Por sua imensa graça, ela está e chegar o dia. Eu vou ser feliz, Jesus, eu lá estarei. Neste dia, quando os mortos são de fome, de seus sepulcros todos ressurgirem, e por sua imensa graça lá estarei. Adore! Quando enfim chegar o dia, que dia maravilhoso será esse, do meu rei. Quando enfim chegar
Pela graça de Jesus eu lá estarei. E possui essa graça eu lá estarei. Cante, crente. Quando enfim o triunfo do meu rei, quando enfim chega a mim mesmo, nada tenho em que possa confiar, mas Jesus morreu na cruz para me salvar. Espero e sempre espero de Jesus eu Obed, você me escuta, Obed? quando enfim chego. Obed, você me escuta? Tá travando, então. Sabendo que os irmãos estão dizendo, dando retorno de que a minha internet está travando, que não está boa, não é isso? Tá travando direto, Obed. Obed? Deixa eu tentar aqui só um instantinho. Peraí, deixa eu... Entra de novo, Pãozinho. Entra de novo, Pãozinho. Como é que está agora? Agora tá super bem. Continue falando. Tá travando, Obed. Então, vamos sair daqui. Obed. Meus irmãos, Obed saiu da reunião. Vamos, então, juntos louvar ao Senhor. Eu quero convidar os meus irmãos para nós cantarmos o hino 372 da harpa cristã. É um hino bem conhecido e que a gente consegue, mesmo não tendo a afinação, né, e o talento do Obed e dos demais que são cantores, mas nós vamos cantar o 372. Quem possui a Cristo, nele firme está. Vamos juntos? Quem possui a Cristo, nele firme está. Achará poder para o mal combater, porque suas promessas ele cumprirá. Quem está em Cristo sempre há de vencer. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Pois Jesus quem impera, novas forças dá. E quem nele espera sempre vencerá. Em qualquer batalha não desmaiará. Do poder das trevas há de triunfar. Deus lhe dará forças, nunca falhará. Porque Jeová combate em seu lugar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Pois Jesus que impera, novas forças dá. E quem nele espera sempre vencerá. Entre os inimigos, punhal das será. Quem unido a Cristo nunca vacila, em Jesus firmado, luz espargirá, a luz do Evangelho para os libertar.
vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá, por Jesus que impera, novas forças dá, e quem nele espera sempre vencerá. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, o Obed já está de volta. Vamos ver se ele consegue louvar ao Senhor. Obed, vê se você mantém o seu vídeo fechado, só o áudio, vê se a gente consegue ter um momento de êxito aí com você hoje. Tá. Os irmãos conseguem me ouvir? Muito bem, nesse momento, muito bem. Tá certo. Quando eu comecei, realmente, eu percebi a internet um pouco ruim, mas vou ficar sem o vídeo e a gente faz aí. Os irmãos dêem um sinal, se não der certo, a gente para e os irmãos continuam. Nesse momento deve estar bom, né? Então vamos lá. Muito bem, pois vamos cantar o hino 45, Redentor Onipotente, com bem alegria. Redentor Onipotente, Salvador, advogado onisciente, é Jesus o bom Senhor. Oh, amante da minha alma, tu és tudo para mim. E tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Um abrigo sempre perto para todo pecador. Um refúgio sempre aberto, é Jesus meu Salvador. Oh, amante da minha alma, tu és tudo para mim. E tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Água viva, pão da vida, doce som da teu descanso nos convida, é Jesus meu Salvador. Oh, amante da minha alma, tu és tudo para mim. E tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Oh, Cordeiro imaculado, que seu sangue derramou, meus pecados expiando, a minha alma resgatou. Oh, amante da minha alma, tu és tudo para mim. E tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Fundamento inabalável, rocha firme e secular, infalível, imutável, quem o poderá tirar? Oh, amante da minha alma, tu és tudo para mim. E tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. O
caminho é seguro, vai para o céu bendito. Quem a Cristo tem tomar a sua cruz. Oh, amante da minha alma, tu és tudo para mim, e tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. A Ele a honra e a glória. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, graças a Deus pelos louvores que temos dedicado ao Senhor na noite deste dia. Queremos dar as boas-vindas a todos os irmãos, irmãs, amigos que estão conosco. Eu quero saudar nesta noite um amigo do Robério, que é o Maurenício Melo, que está conosco. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. É uma alegria estarmos juntos para este culto ao Senhor. O Senhor te abençoe grandemente. Meus irmãos, agora eu quero convidar o presbítero Anderson Marques para fazer a leitura da palavra do Senhor e também a exposição da palavra de Deus. Quarta-feira passada, em virtude dos problemas técnicos, não foi possível ele estar ministrando a palavra, mas hoje, em nome de Jesus, vai dar certo. Presbítero Anderson, a paz do Senhor, seja bem-vindo. É com você, meu amigo. A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, irmãos. Vamos tentar fazer a exposição da palavra de Deus hoje. Vamos orar aí para que tudo dê certo aí na internet. Eu acredito que hoje está melhor do que aquele dia, né? Mas vamos tentar. Eu quero louvar a Deus por uma vez mais ter a oportunidade de estar com os irmãos nessa plataforma online, nesse culto, e agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Deus abençoe a todos vocês e que a palavra do Senhor alcance guarida no coração de vocês essa noite e que o nome do Senhor seja glorificado. Eu quero convidar os irmãos para abrir comigo a palavra de Deus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 25. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 25. Palavra que o Senhor colocou no meu coração. Acredito que os irmãos já devem ter achado, se não ainda estão procurando, mas eu gosto muito que os irmãos acompanhem a leitura da palavra e aqueles que assim têm por costume fazer, façam suas anotações. Daqui a gente vai extrair muitas coisas boas da parte de Deus, lições que vai ser muito, muito boa para a nossa vida. Palavra de Deus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 25, a partir do versículo de número 1, diz assim a palavra de Deus. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram aos prudentes, dai-nos do vosso azeite, para que porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo, não seja o caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abra-nos. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois,
porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Quantos podem glorificar a Deus por essa porção da palavra? Glória seja dada ao nome do Senhor. Irmãos, para esta noite, o Espírito do Senhor avivou a minha alma com essa palavra. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa rápida palavra. E se eu fosse tematizar essa palavra, eu poderia tematizar ela como não fique do lado de fora da festa. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 25, é um texto muito conhecido, é um texto muito ensinado. É bem verdade que quando olhamos o capítulo de número 25 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, precisamos retornar ao capítulo de número 24, porque o capítulo 24 e o capítulo de número 25, eles fazem parte de uma sessão só, uma porção de ensinamentos de Jesus ali no Sermão do Monte, conhecido como Sermão do Monte, e nos traz experiências, nos traz histórias maravilhosas que vai enriquecer a nossa vida e alimentar a nossa alma. O capítulo de número 24 do Evangelho segundo Mateus começa, na verdade, esses ensinamentos com o sermão profético. Jesus depois ele vai falar da grande tribulação. Jesus depois ele vai falar no próprio sermão profético da vinda do Filho do Homem. Jesus ele ainda vai continuar exortando a vigilância. Jesus no capítulo 24 ainda fala da parábola dos dois servos. E aí entra o capítulo de número 25. O capítulo de número 25 que fizemos menção, Jesus ele vai propor, três parábolas. A primeira parábola que Jesus propõe no capítulo 25 é a parábola das 10 virgens. Depois Jesus vai propor a parábola dos 10 talentos. E por fim Jesus vai falar da vida eterna e do castigo eterno. O que me chama a atenção é que quando eu leio o capítulo 24, o capítulo de número 25 de Mateus, eu vejo Jesus aqui ensinando para o povo, ensinando para aqueles que o seguiam, ensinamentos acerca das coisas do fim. É bem verdade que Jesus ele vai trazer aqui ensinamentos a respeito de coisas do final, dos tempos vindouros, por que não dizer dos tempos que estamos vivendo nesse momento. Jesus ele vai falar a respeito de sinais que antecederão a sua volta. Jesus ele vai falar de guerra, de rumores de guerra, ele vai falar de fomes, terremotos, falsos profetas, esfriamento do amor da igreja, porque isso aqui é pregado para a igreja. Então, quando ele fala que o amor de muitos vão se esfriar, ele não está falando do amor do povo, ele está falando do amor da igreja separada, da igreja comprada. Coisas que irão acontecer e já estão acontecendo a respeito das coisas do fim. É bem verdade que a eminência do fim que está sendo tratado aqui no capítulo 24, no capítulo de número 25, Jesus, ele propondo essas parábolas, ele vai trazer ensinamentos a respeito das coisas do fim. É bem verdade que Jesus, ele ensinava às vezes por parábola, e parábola vem do grego parabolê, que significa, na realidade, comparação. Jesus, ele vai aqui comparar histórias fictícias acerca do reino de Deus, para chamar o povo, chamar a atenção do povo para aquilo que ele está propondo nos seus ensinamentos. É bem verdade que o capítulo de número 25, a parábola das 10 virgens, que fizemos leitura, que fizemos menção, Jesus ele vai tratar com o povo um assunto que o povo já conhecia. É bem verdade que os judeus eles dão um apreço muito grande para as festas, e principalmente as festas de casamento, as festas de núpcia. E aqui Jesus vai falar com o povo, chamando a atenção do povo para aquilo que o povo então já conhecia. E quando eu olho para o capítulo de número 25, eu vejo uma parábola, um ensinamento, eu vejo algo extraordinário da parte de Deus, chamando a atenção do povo para um assunto de extrema importância. Jesus ele começa a falar a respeito de núpcias, de casamento. Jesus vai falar de bodas, ele vai falar de festa, ele vai falar, aleluia, daquilo que os judeus davam muito valor. É bem verdade que nós também damos muito valor para o casamento, mas o judeu ele tem um apreço por as festas de uma maneira tal que quando Jesus ele chama atenção, propondo alguma parábola, relatando alguma festa, alguma coisa que os judeus ele tinha ali como apreço, Jesus está tratando com ele de uma maneira qual ficava fácil para o entendimento daquele povo. O capítulo de número 25, versículo de número 1, vai falar da parábola das 10 virgens. Jesus ele começa essa parábola dizendo, então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. O que me chama a atenção é que Jesus ele vai fazer uma comparação. Jesus está comparando o reino dos céus, falando que o reino do céu é semelhante a 10 virgens
e que elas, tomando as suas lâmpadas, elas saíram ao encontro do esposo. É bem verdade que quando lemos e estudamos um pouco a respeito da parábola do capítulo de número 25, ou da parábola das 10 virgens, a gente vai aprender que as 10 virgens aqui não significa, não simboliza, na realidade, a noiva. Essas 10 virgens eram amigas da noiva, que cuidavam da noiva nos preparativos ali que permeavam a data do casamento. O noivo também tinha o seu amigo, conhecido como amigo do noivo. João, ele vai falar do amigo do noivo, aleluia, nos seus escritos, e é bem verdade que quando olhamos aqui, as 10 virgens eram as 10 amigas da noiva, que elas cuidavam da noiva, preparavam a noiva, e, aleluia, para o dia da núpcia, para o dia do casamento. Quando Jesus ele chama a atenção do povo, comparando o reino de Deus, semelhante a essas 10 virgens, Jesus ele aqui vai nos dar algumas minúcias, alguns detalhes que vai chamar a nossa atenção. O que me chama a atenção aqui, logo no versículo de número 1, é que ele está falando que são 10 virgens. Ele dá um número, ele fala que são 10, e isso me chama muita atenção, porque no versículo de número 2 ele fala que 5 delas eram prudentes e 5 delas eram loucas. Então, no versículo de número 1, ele está falando que todas elas eram iguais, todas elas estavam na mesma posição, todas elas tiveram a mesma oportunidade, todas elas estavam ali servindo, aleluia, a noiva para o dia do encontro, mas quando chegou aquele dia, 5 delas estavam preparadas e 5 delas estavam despreparadas. O que me chama a atenção é que Jesus está fazendo uma tratativa a respeito das coisas do reino de Deus, e quando eu olho para essas 10, eu analiso, aleluia, de uma forma global a igreja, porque aqui Jesus está falando que são 10 virgens, e quando a gente olha para a igreja, a gente não consegue ver diferença, a gente olha todo mundo ali servindo, cantando, louvando, adorando ao Senhor, mas o que me chama a atenção é que aqui na parábola, Jesus então, no versículo de número 2, ele vai mostrar quem é quem, e quando eu comecei a estudar esse texto, desde a primeira vez que preguei a respeito disso, uma coisa me chamou a atenção, porque Jesus ele fala que são 10, eu analisava as 10 e não via diferença entre elas, eu via que todas elas eram virgens, eu via que todas elas tinham lâmpada, eu via que todas elas estavam ali servindo, mas no versículo de número 2, Jesus ele vai dar agora nome, na realidade, para cada uma dessas 5 porções, dessas 2 porções. A primeira porção de 5, Jesus vai chamar de louca, e a segunda porção de 5, Jesus vai chamar de prudente. E quando eu estudava o texto, eu perguntava, aleluia, que do versículo de número 1 para o versículo de número 2, algo extraordinário acontece, e se olharmos o texto desapercebido, vai passar nas entrelinhas dos nossos dedos e não vamos nem perceber o que esse texto está querendo chamar a atenção. É bem verdade que o versículo de número 1, ele diz que são 10, e o versículo de número 2, ele vai falar que 5 era louca e 5 era prudente. Então, se no primeiro momento eu não consigo perceber quem é quem, no segundo momento, depois que o tempo passa, eu começo a perceber quem é quem. É bem verdade, meus irmãos, que quando estamos aqui, aleluia, servindo, todo mundo está no mesmo patamar, todo mundo, aleluia, não se vê diferença em ninguém, mas o tempo passa para todo mundo que nem passou aqui no texto, e quando o tempo passou, o tempo revelou quem era quem, o tempo revelou que no meio dessas 10 tinha 5 que eram loucas e tinha 5 que era prudente, e eu aprendi uma grande lição que serve para a minha vida e também serve para a sua vida. É bem verdade, meus irmãos, que só o tempo ele é capaz de revelar quem é quem, aleluia, no meio da igreja. É só o tempo que vai revelar quem realmente é o verdadeiro adorador, é só o tempo que vai revelar quem realmente tem compromisso, é só o tempo que vai revelar quem realmente está apegado com Deus, é realmente só o tempo que vai revelar, aleluia, quem é quem no momento de dificuldade, porque quando as coisas estão bem, meus irmãos, a gente não consegue ver a diferença, está todo mundo rindo, todo mundo alegre, todo mundo satisfeito, mas o tempo passa, e quando o tempo passa e traz os problemas do tempo, então às vezes quando o tempo traz os problemas, aleluia, do tempo, ele vai revelar quem é quem na verdade, aquele que louva já não louva mais, aquele que prega já não prega mais, aquele que glorifica a Deus no culto já não dá mais glórias ao Senhor, porque o tempo passou e revelou quem era ele de verdade. É bem verdade que na noite desse dia, o Senhor quer trazer um ensinamento para a nossa vida, se estamos no meio da louca, se estamos no meio das prudentes, se somos aquele que carrega consigo, aleluia, a reserva, ou se somos aqueles que estão despreparados, porque o tempo vai passar e vai mostrar quem é quem no meio da igreja, porque uma hora, meus irmãos, aquele que está aleluia, ali no meio de todos, a qual não se mostra diferença entre um e o outro. Quando o tempo da dificuldade chegar, você vai revelar quem é quem de verdade. O tempo vai mostrar, meus irmãos, se você está apegado com Deus ou se você está apegado somente com aquilo que Deus pode te proporcionar. Na noite desse dia, eu trago uma palavra para o seu coração. Se apegue em Deus, que aí depois o Senhor pode abrir as portas e trazer para si o benefício que você precisa. Aleluia, porque o Senhor sabe o que você precisa ainda antes que você peça para Ele. Aleluia, algo que você está necessitando.
meditando. O salmista entendia muito bem isso, e quando ele escreve o seu salmo, ele diz que ainda que antes uma palavra saia da boca do homem, Deus já conhece qual é. A minha Bíblia diz que o Senhor, ele sonda rins e corações, e é bem verdade que na noite desse dia o Senhor sonda o meu coração e o seu coração, e ele recebe a minha adoração e recebe a sua adoração. E se a minha adoração é verdadeira, o Senhor recebe com cheiro suave, mas se a minha adoração não for verdadeira, o Senhor não recebe ela com cheiro suave. Então, na noite desse dia, entregue ao Senhor o seu coração, a sua adoração, o seu louvor, e deixe o Espírito do Senhor, aleluia, alegrar a sua alma na noite desse dia. Eu, aleluia, já dou glórias ao Senhor, porque acordei bem, dormi bem, estou passando todo dia bem, mas se não tivesse bem, precisaria estar da mesma maneira, porque eu não sirvo a Deus por aquilo que o Senhor me dá, mas eu tenho que servir a Deus por aquilo que o Senhor é. O versículo de número 2 está revelando essa verdade. Ele está dizendo que no meio da igreja, no meio das 10, tinha 5 loucas, mas tinha 5 prudentes. Ele está dizendo que não é uma igreja, aleluia, que estava ali falando de igreja, de igreja global, não era, aleluia, todas ali que estavam, aleluia, servindo ao Senhor com a interesse de coração, não é porque todos estavam com a Bíblia debaixo do braço, com a saia lá no pé, porque tinha gravata, usava paletó, aleluia, que podia enganar ao Senhor, porque o tempo passou, e quando o tempo passou, revelou quem era quem de verdade. Oh, glória a Deus. O capítulo de número 25, versículo de número 1, o Senhor, ele está comparando, ele está dizendo que o reino do céu é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. O que me chama a atenção, meus irmãos, que se 5 era louca, também no meio dessas 5 loucas tinha 5 prudentes. É a igreja fiel, é a igreja que louva, a igreja que clama, a igreja que ora, a igreja que busca, a igreja que chora, é a igreja que está aos pés do Senhor, é a igreja que com dificuldade se agarra em Deus, porque sabe, aleluia, a grandeza do Deus que serve. Se no meio da igreja tem 5 loucas, no meio da igreja também tem 5 prudentes, tem aquelas ali, meus irmãos, que andam de fé em fé, de glória em glória, vivendo um dia de cada vez, esperando de Deus, aleluia, a beneficência de Deus, esperando a visitação do Senhor, esperando, meus irmãos, que se o céu não está aberto hoje, o céu pode abrir amanhã, aleluia, porque o Senhor conhece as nossas dificuldades. A minha Bíblia diz no livro do profeta Isaías, aleluia, que desde a antiguidade não se viu e nem com os ouvidos se percebeu um Deus como o nosso Deus, que trabalha a favor daquele que nele espera. Se você entender essa verdade na noite desse dia, você vai levantar a sua mão na sua casa, vai glorificar ao Senhor e vai entender que Deus trabalha ao seu favor. Oh, glória a Deus. O versículo de número 3, ele vai começar a dar agora ação nessa parábola. Se no começo Jesus ele compara, e ele diz que tem 5 loucas e 5 prudentes, o versículo de número 3 vai começar a dar ação àquilo que o Senhor ele está comparando. Ele vai dizer que as loucas, ela toma as suas lâmpadas e elas não levaram azeite consigo. É a igreja que quer levar a obra de qualquer jeito, é a igreja que quer fazer a obra de qualquer maneira, é a igreja, meus irmãos, que quer levar a obra do seu jeito, da sua maneira, aleluia, que quer servir ao Senhor do jeito que você acha que é correto. É a igreja que não se prepara, que não se consagra, a igreja que não ora, que não busca, que não chora, que não medita, que não procura entender as verdades de Deus reveladas na palavra. Então, no versículo de número 3, as loucas, ela tomam as suas lâmpadas e elas não levaram azeite consigo. O que me chama a atenção, meus irmãos, é que lâmpada, na realidade, é apenas um acessório, ela só serve para carregar o azeite dentro. Então, meus irmãos, não adianta ter acessório, mas não ter a reserva, não adianta ter o acessório, carregar o acessório, andar com o acessório, se você não tem aquilo que faz o acessório funcionar. No caso aqui, meus irmãos, o que fazia o acessório funcionar era o azeite que estava dentro da lâmpada. Então não adiantava, meus irmãos, ter a lâmpada, mas não ter azeite. No meio da igreja tem muita gente que tem lâmpada, mas não tem azeite. No meio da igreja tem muita gente que tem lâmpada, só tem acessório, mas não tem a reserva para fazer o acessório funcionar. Não adianta, meus irmãos, uma roupa bonita, uma Bíblia bonita, um sapato bonito, uma gravata bonita, aleluia, se você não tem dentro de si, aleluia, algo que faça, aleluia, a sua luz brilhar diante do Senhor, aleluia. No versículo de número 3, elas vão tomar as suas lâmpadas e elas não levam azeite consigo, e o tempo passa, o tempo que passou no versículo de número 2, continua passando no versículo de número 3, e se no versículo de número 2 tinha 5 loucas, as loucas então agora vai começar a fazer as suas loucuras, e a loucura das loucas no versículo de número 3 é tomar as suas lâmpadas, é poder achar que pode enganar pelo acessório que carrega, é poder achar que, aleluia, que aquilo que ela carrega de uma maneira
como acessório, pode durar para a vida inteira. Então elas tomam as suas lâmpadas e não levam reserva de azeite consigo. Mas o versículo de número 4 vai nos mostrar uma outra lição. Ela vai falar que se as loucas elas tomam essa atitude, as prudentes que estão no meio das loucas, aleluia, elas vão tomar atitude diferente. Elas são prudentes, elas levam as suas vasilhas, que é o acessório, mas elas levam azeite com ela, aleluia. Então elas têm a reserva, então elas estão preparadas, então elas estão ali, meus irmãos, caminhando de glória em glória, porque na realidade aqui é algo figurativo que o Senhor está tratando, mas é a respeito das coisas do fim. Então, se as loucas não levam reserva, as prudentes, elas levam a sua reserva. E é bem verdade que no versículo de número 5, alguma coisa vai acontecer o inesperado, vai acontecer aquilo que ninguém está esperando, vai acontecer aquilo que ninguém projetou. É bem verdade que o versículo de número 5 vai dizer que, e tardando o esposo, tosquenejaram, todas e adormeceram. Aqui, meus irmãos, me chama a atenção, porque, meus irmãos, aqui, elas estavam, na realidade, se preparando para buscar o noivo no meio do caminho. Quando a gente estuda a cultura judaica a respeito da cerimônia de casamento, a gente percebe que elas levavam essa lâmpada e levavam esse azeite, muitas vezes era como se fosse um acessório que levava ali no sapato, ali no pé. Elas iam pelas ruas escuras de Jerusalém, buscar o noivo no meio do caminho, e aquelas lâmpadas serviam para ir clareando, para ir iluminando o caminho para a recepção do noivo. Mas agora, meus irmãos, o noivo demorou, o noivo tardou, e a Bíblia diz que todas elas tosquenejaram e adormeceram. Mas o versículo de número 6, aleluia, vai me chamar a atenção, e é algo, meus irmãos, que estremece a minha alma, porque o versículo de número 6 vai dizer que à meia-noite ouviu-se um clamor, e o clamor era, aí vem o esposo sair ao encontro. Meus irmãos, esse clamor, aleluia, é um clamor que treme a minha alma, porque quando eu olho para o texto, o versículo de número 6 vai dizer que é à meia-noite, e quando eu olho para a palavra meia-noite, a Bíblia não está dizendo que é meia-noite, 0 hora do nosso relógio, mas a Bíblia está querendo nos chamar a atenção, que é o começar de um novo dia, é o findar de um ciclo, o findar de um período, o findar de um tempo, para o começo de um novo tempo. A Bíblia está querendo nos dizer aqui que à meia-noite o clamor vai acontecer, e quando esse clamor acontece, meus irmãos, é de uma maneira inesperada. Aqueles que projetaram, que planejaram, que tentaram fazer da sua maneira, adormeceram no meio do caminho e estavam despreparados. Mas a igreja, meus irmãos, que estava ali trabalhando, também se cansou, aleluia, no meio do caminho e adormeceu. Mas uma coisa me chama a atenção: a meia-noite chegou tanto para uma quanto chegou para outra. A meia-noite chegou tanto para as loucas quanto chegaram para as prudentes. E quando a meia-noite chegou para as prudentes, meus irmãos, elas levantaram, aleluia, da sua sonolência, elas despertaram do seu sono, mas elas carregavam consigo a reserva. Mas quando a meia-noite chegou para as loucas, ela não tinha reserva consigo. E olha o que o versículo de número 7 vai dizer. O versículo de número 6 diz que à meia-noite ouviu-se um clamor, e o clamor era, aí vem o esposo sair ao encontro. Elas deveriam se levantar e ir ao encontro do noivo, aleluia, para trazer o noivo até a casa da noiva, e ali depois, meus irmãos, acontecer aquela cerimônia, acontecer aquelas bodas. E no versículo de número 7 diz que então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Sabe o que me chama a atenção? É que no meio da sonolência, meus irmãos, pode ser que aquelas virgens que eram loucas, aleluia, esqueceram que não tinham reserva consigo, e quando elas acordaram, aleluia, e tomaram ciência que não levavam azeite consigo, elas também tentaram preparar as suas lâmpadas. Mas o versículo de número 8 diz: e as loucas disseram a prudente: dai-nos o vosso azeite para que as nossas lâmpadas, porque as nossas lâmpadas se apagam. No versículo de número 8, elas percebem, aleluia, que o acessório está vazio. No versículo de número 8, elas percebem, meus irmãos, que não adiantou nada levar o acessório se faltou a reserva. O versículo de número 8 é o versículo da verdade, é o dia, meus irmãos, da prestação, aleluia, do tocar da trombeta, é o dia, meus irmãos, do despertamento, é o dia do grande convite, é o dia, meus irmãos, que todo mundo tem que estar preparado. É bem verdade, meus irmãos, que a igreja do Senhor, ela já é uma igreja que precisa estar preparada. A minha Bíblia diz em Apocalipse 19, aleluia, versículo 7, regozijemos e alegremos-nos, e ao Senhor da glória, porque é chegada as bodas do Cordeiro, e a sua esposa já se preparou. A esposa do Senhor, ela não está se preparando, ela já está preparada, porque a Bíblia diz, meus irmãos, que nem o Senhor sabe, a não ser o Pai. Jesus não sabe, a não ser o Pai. Aleluia, o dia da grande vinda. Então não é hora de estar se preparando, já é hora de estar preparado. Não é hora, meus irmãos, de ficar dormindo, é hora de estar acordado, é hora de buscar, é hora de clamar, é hora de chorar, é hora de meditar, é hora de tentar buscar na palavra de Deus, aleluia.
alimento para a nossa alma. E aqui no versículo de número 8, as loucas disseram para a prudente: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Meus irmãos, no dia do tocar da trombeta, meus irmãos, não vai dar para olhar para o lado e querer, aleluia, aleluia, não vai dar para querer fazer o seu acessório funcionar com a reserva dos outros. Na verdade, meus irmãos, você precisa ter a sua reserva, porque não adianta ter acessório e não ter reserva, e também não adianta, meus irmãos, carregar acessório confiando na reserva do outro. E confiar na reserva do outro, meus irmãos, é algo que a gente precisa se despertar para isso, porque tem gente, meus irmãos, que confia na oração do outro, aleluia, na pregação do outro, na oração do outro, no clamor do outro, na consagração do outro, mas esse mesmo não quer se consagrar, porque orar, meus irmãos, demanda tempo, demanda, aleluia, consagração, porque ler a palavra de Deus demanda tempo, demanda renúncia, porque meditar é a mesma coisa, demanda de você alguma coisa, e aí tem gente, meus irmãos, que quer fazer o seu acessório funcionar com a reserva do outro. Então ali, meus irmãos, está com uma dificuldade, fica falando, ora por mim, quando nem você mesmo entra no quarto para orar ao Senhor, você fica falando, ora por mim, faz isso por mim, busca por mim, clama por mim. É bem verdade que a igreja é coinonia, comunhão, e devemos orar um pelo outro, meus irmãos, porque a Bíblia nos ensina dessa maneira, mas você precisa carregar consigo a sua reserva. O seu acessório não vai funcionar com o acessório dos outros, aleluia, com a reserva dos outros. A sua lâmpada não vai brilhar com o acessório dos outros, a sua lâmpada não vai funcionar com a oração do outro, com a pregação do outro, com a consagração do outro. É bem verdade, meus irmãos, que a pregação vai alimentar a sua alma, a oração vai também alimentar a sua alma, mas você orando ao Senhor, ao seu particular com Deus, a minha Bíblia ensina, meus irmãos, aleluia, o segredo, e ela nos dá até o endereço é, entra no teu quarto e fecha a tua porta, e fala com teu pai em secreto, que o teu pai que vem em secreto te responderá, aleluia, ele te vê em secreto, ele acompanha os seus passos, ele sabe a sua caminhada, o seu acessório precisa funcionar com a reserva que você carrega. O versículo de número 8, ele vai nos mostrar isso, e as loucas vai dizer para as prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam, mas as prudentes vai responder dizendo, não seja o caso que falte a nós e a vós, ide aos que vendem, comprai-o para vós, e tendo elas ido comprar, chegou ao esposo. Então, meus irmãos, aqui está um grande problema, por causa do preparo, por causa da reserva, por causa daquele tempo, aleluia, que elas não se prepararam para levar consigo o seu azeite, mas agora o esposo chegou, e quando o esposo chegou, antes do esposo chegar, elas saíram para comprar, e quando elas saem para comprar, quando elas se desligam, aleluia, daquilo que foi confiado para elas, então o esposo chegou, e quando o esposo chegou, meus irmãos, agora é tarde, já não dá, aleluia, mais para fazer nada, e o versículo de número 10 vai dizer, e tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas, entrou com eles para as bodas, e a Bíblia diz, e fechou-se a porta. Oh, glória. Meus irmãos, uma coisa é quando a porta do homem se fecha. Uma coisa é quando a porta do céu se fecha. A parábola vai nos levar a coisas concernentes ao fim. É uma comparação. Jesus está comparando, aleluia, coisas fictícias, mas está comparando elas coisas concernentes ao reino de Deus. O que me chama a atenção é que era 10. Se no início todas elas eram iguais, o versículo 2 classificou os grupos. E o grupo das loucas e o grupo das prudentes. E a narrativa ela nos vai dar, falando aqui, o seu enredo vai nos levar ao que acontece no decorrer dessa parábola. Elas adormecem, o noivo tarda, elas adormecem, o noivo chega, elas despertam, e quando despertam, as prudentes estavam preparadas, adormeceram também, mas quando acordaram, estavam preparadas, mas as loucas, quando elas levantaram, quando elas despertaram, elas não tinham reserva. Então elas pedem emprestado aquilo que não se empresta. Oh, glória! Elas vão pedir emprestado aquilo que não se pode emprestar. Elas vão pedir emprestado aquilo que não tem preço, meus irmãos. Aleluia! Então aqui elas vão sair agora para comprar, mas é tarde. Porque aqui a Bíblia vai dizer que à meia-noite ouviu-se um clamor. E quando ouviu-se o clamor, que elas saíram, que elas acordaram, ela não tinha reserva consigo. Oh, glória! O que me chama a atenção agora, meus irmãos, é que no final do versículo 10, a Bíblia diz que quando elas saíram para comprar,
as que estavam preparadas, entrou para as bodas. E a Bíblia diz, e fechou-se a porta. Quando a porta se fecha, meus irmãos, quando a porta do céu se fecha, oh, glória, quem é que pode fazer essa porta abrir? O texto ele vai nos dar aqui várias minúcias, vários detalhes para falar do casamento, e é claro que eu não quero nem entrar nesse detalhe, porque o tempo é curto, eu não quero tomar o tempo falando da cultura, mas aplicar aquilo que o Senhor colocou no coração. Quando elas saíram para comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entrou com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Fechou-se a porta da terra. Aleluia. Para as prudentes, mas se abriu a porta do céu. Pelo contrário, meus irmãos, para as loucas, fechou-se a porta do céu. E elas estavam caminhando pela terra, atrás daquilo que não se pode comprar. Aleluia. O versículo de número 11, e a gente caminha para encerrar, ele diz, e depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E agora dói o coração. Aleluia. E ele respondendo disse, em verdade vos digo, não vos conheço. Meus irmãos, isso é muito duro. E tem uma verdade tremenda aqui no meio. Porque elas estavam com a noiva todo dia. Caminhavam com a noiva. Andavam com a noiva. Cantavam com a noiva. Oravam com a noiva. Glorificavam com a noiva. Mas o noivo não as conhecia. Meus irmãos, vamos sintetizar. Deixa eu conjecturar aqui. Cantavam na igreja, oravam na igreja, estavam no culto da terça, no culto da quinta, no culto do domingo, na escola bíblica dominical. Estavam todo o tempo junto com a noiva, servindo a noiva, mas o noivo não as conhecia. E como é duro, meus irmãos, a gente passar uma vida inteira na igreja servindo a noiva e o noivo não tem intimidade conosco. Dureza, meus irmãos, é estar na igreja, claro que agora não, por causa dessa pandemia, mas antes da pandemia, dureza é estar na igreja de domingo a domingo, servindo a noiva, mas não tem contato com o noivo. O noivo não conhece, o noivo não sabe quem é, o noivo não sabe o nome, está no grupo das loucas, estavam juntos servindo a noiva, mas não tinham contato com o noivo não as conhecia. E isso é duro, porque o texto vai dizer que elas chegaram também e diziam, Senhor, Senhor, abre-nos. Como se elas voltassem, falando, Senhor, conseguimos, chegamos, abre a porta. E do lado de dentro da porta, a voz do Senhor é, em verdade vos digo, não vos conheço. Dureza, meus irmãos, é passar uma vida inteira servindo a noiva, sem ter intimidade com o noivo. E no dia, aleluia, no grande dia, ouvir do noivo essa palavra dura, em verdade vos digo, não vos conheço. É uma palavra dura, meus irmãos. Mas eu sei que o Senhor está tratando com a igreja. Aleluia. Porque nesse período de pandemia, período duro, de afastamento social, de reclusão, oh glória, o Senhor talvez está nos dando oportunidade para sairmos um pouco do contato físico e realmente mostrar quem é nós perante ao Senhor de verdade. Aleluia. Aleluia. Talvez tinha muita vontade de ir para o culto, ir para a igreja e glorificava a Deus na igreja, mas em casa não tem contato com o Senhor. Talvez o teu filho nunca te viu orando, tua esposa nunca te viu orando. Talvez teu filho cresceu olhando você entrar de um quarto para o outro, de um cômodo para o outro, mas nunca te viu meditando na palavra. Só leva a Bíblia para a igreja no dia de culto, e quando chega em casa, aposenta ela
como se fosse um acessório qualquer. Tem acessório, mas não tem azeite, não tem reserva para fazer o acessório funcionar. É duro, meus irmãos, mas é o que o Senhor colocou no meu coração. E como homem de Deus, eu preciso entregar o que Deus colocou no meu coração. Eu não posso jogar confete na igreja, porque até disso um dia a gente vai ter que dar conta. Até disso a gente vai ter que dar conta. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesses dias de dureza, de pandemia, é essa. Eu queria uma palavra de avivamento, uma palavra, aleluia, uma palavra, mas não é o que o Senhor colocou no meu coração. E é bem verdade que a palavra avivamento, na sua tradução original, é trazer de volta aquilo que morreu. Então, quando o Abacuque ele vai dizer, aviva a tua obra, Senhor, ele está falando, Senhor, traz vida de novo aquilo que morreu no meio do caminho. E a gente fala, Senhor, aviva a tua obra, ele canta, aviva a tua obra. Quando a gente está falando para o Senhor avivar a gente está falando, Senhor, a gente está morto espiritual, nos faz viver outra vez. Aleluia. Essas chegaram na porta que estava fechada, batendo na porta, e disseram, Senhor, Senhor, abre-nos. E a voz que elas ouviram foi, em verdade vos digo, não vos conheço. O capítulo de número 25, e último verso da parábola das 10 virgens, ela nos traz uma admoestação dizendo, vigiai, pois, porque não sabeis o dia, oh glória, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Aleluia. O que enche meu coração de esperança é porque eu vejo os jornais passando, os noticiários, falando do aumento da Covid-19, e a gente sabe que é sério, muita gente tem, infelizmente, morrido. A gente ouve falar dessa tal nuvem de gafanhoto que agora assola alguns países e passou próximo do nosso país. A gente vê falar de outras coisas que estão acontecendo e sabe que são coisas eminentes da volta do Senhor, mas isso não deve ser motivo de entristecer o nosso coração, mas motivo de esperança e de saber que a palavra é verdadeira e fiel, porque a minha Bíblia diz que quando essas coisas estiverem acontecendo, levantai as vossas cabeças, porque próximo está o dia da tua redenção. Quando essas coisas estiverem acontecendo, a palavra diz, levantai as vossas cabeças, porque está próximo o dia da sua redenção. Quando eu olho os noticiários, quando eu vejo as notícias da internet, quando eu vejo o que está acontecendo nesse tempo que estamos vivendo, ainda, meus irmãos, com dureza no coração, sabendo que é duro tudo que está acontecendo. Eu perdi familiar em São Paulo com esse vírus. Eu tenho amigos que estão passando por essa dificuldade. Tem pastor amigo nosso que está entubado em São Paulo, pastor presidente de campo, que está entubado na UTI, com mais de 50% do pulmão perdido, e a gente não sabe nem como é que vai ser. Mas quando tudo isso estiver acontecendo, a palavra de Deus nos ensina, levantai as vossas cabeças, porque próximo está o dia da vossa redenção. Com tudo isso, meus irmãos, ainda precisamos dar glórias ao Senhor. A minha oração é, meus irmãos, para que no versículo de número 2, quando a verdade realmente aparecer, estejamos todos nós no grupo das prudentes e não sejamos achados no grupo das loucas. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus, alimento para nossa alma, que o nome do Senhor seja glorificado. Deus abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus. E uma vez mais eu louvo a Deus pela oportunidade. Paz do Senhor a todos. Deus abençoe a igreja. Glória a Deus, meus irmãos. Eu vou acrescentar dizendo-lhes, mais uma vez, é tempo de buscar ao Senhor. Aí vem o noivo, sair-lhe ao encontro. Meus amados, o Senhor tem falado conosco mais uma vez nesta noite. É um tempo de despertamento para a sua igreja. Escute o que eu vou dizer para você. O que é que adianta você ser tão conhecido aqui na terra e ser desconhecido lá no céu? O que é que adianta tantos seguidores, tantas curtidas,
em suas postagens e você não ser um seguidor fiel do Senhor? O que é que adianta seu canal do YouTube bombar, suas lives, suas postagens no Instagram, se você não está sendo conhecido no céu? Igreja amada do Senhor, os sinais estão se cumprindo. A vinda de Jesus está próxima. Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Breve, muito breve, a trombeta soará, e ele dirá: vinde, benditos de meu Pai. Igreja do Senhor, é tempo de buscar ao Senhor. Não sejamos tão somente ouvintes, mas sejamos praticantes desta palavra. Vamos todos, com uma só fé, tendo consciência diante de Deus do que você tem passado, vamos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a minha vida. Deus te abençoe, Anderson. Continue sendo boca de Deus para falar não o que agrada aos ouvintes, mas o teu compromisso continue sendo falar aquilo que Deus quer falar ao seu povo. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obede, louvemos ao Senhor e logo em seguida estaremos orando com todos vocês. Elevo os olhos. Obede, voltou a travar, Obede. Está travando, Obede. Para de onde meu socorro. Coitado, não sei o que ele pode fazer, né? Tão bom. Desliga. Vamos lá, Obede. Pronto, ótimo. Deu certo agora? Sim, lhe ouvindo super bem. Bem, vamos lá. Glória a Deus. Hoje vai dar certo. Elevo os olhos para o monte de onde meu socorro vem. A esperança pressupõe a espera, logo vem o Rei. A palavra iluminará o caminho estreito ao lar. Justos são. Travou de novo aqui. Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Por tudo dai graças, o nosso louvor está diante do Senhor. Queridos irmãos, nesse momento eu quero convidá-los para nós orarmos ao Senhor. Nós vamos ter aqueles 2 momentos de oração. Estaremos orando pelos pedidos de oração que têm chegado até nós. E também, meus irmãos, nessa mesma oração,
Nós vamos incluir os profissionais de saúde e também os nossos governantes. Será apenas uma oração, e eu quero aqui compartilhar com meus irmãos aos pedidos de oração que têm chegado até nós inicialmente. Estaremos orando, meus irmãos, pela mãe do Geraldo Amorim, a senhora Maria Pinheiro, que se recupera de uma saúde, de uma cirurgia lá no interior. Vamos orar também, em continuação, pela Heloísa Feitosa, que carece das orações e da intervenção de Deus na sua saúde, para que a cura possa chegar. Oremos também pelo irmão da irmã Ana Teila, oremos também pela irmã Anaíla e pela sua irmã que está hospitalizada. Oremos também pela irmã Maria do Carmo, que está lá em Macapá. Tivemos notícia de que também ela apresentou uma melhora. Vamos continuar orando pelo tio da Milena. Oremos pela Milvia Almeida, filha da irmã Valzinete. E também, meus irmãos, eu quero trazer boas notícias em relação aos familiares da irmã Eugênia, que nós estamos orando aqui. Glória a Deus. 6 integrantes da sua família estavam hospitalizados. E nós começamos aqui a orar. E louvamos a Deus porque a sua tia, a Marineide, e os seus primos Ulisses e Isis já tiveram alta e estão em casa. Glória a Deus. O seu tio Eduardo, que estava na UTI, hoje também, meus irmãos, já saiu da UTI, já está no apartamento. Glória a Deus. A sua prima Lia continua internada, vamos orar. E a criancinha que nasceu prematura, que estava na incubadora, também já apresentou a melhora, já está se alimentando, já saiu da incubadora. E glória seja dada ao nome do Senhor por isso, porque Deus ouve e responde às nossas orações. Continuemos orando por essa família, meus irmãos, para que o Senhor possa fazer a obra completa, salvando essas vidas em nome de Jesus. O irmão Anderson pede uma oração por uma família de amigos que está internado na UTI, lá em São Paulo. Oremos em continuação também pela irmã Virgínia, ela passou para nós a informação de que perdeu a sua tia, ela veio a falecer. Vamos orar para que o Senhor traga o consolo. Queremos orar também, meus irmãos, pelo André, irmão da Ana Paula. Oremos também pela Marta, mãe da Stephanie. Continuo pedindo as orações pelo uma irmã de um amigo também. E oremos também pela Lúcia, que é a mãe da Carol, e também pelo Miguel Newton, pai do irmão Tarcísio Pierre, que estará se submetendo a um procedimento cirúrgico. E vamos incluir nesta oração os profissionais da saúde, a Aline, a Laine, a Branquinha, a Maiene, a Bia, a Aldenísia, a irmã Sandra, a Dani e a doutora Mariana, o doutor Arthur Almeida, o doutor Célio Ricardo, o doutor Otávio, doutor Fossait, doutor Aline, doutor Cláudio, doutor Gleilson, o Rosiel, a irmã Aparecida, o doutor Bernardo, o doutor Ítalo, o doutor Davi, doutora Cecília, doutor Richarlison, doutora Brena, doutora Tarciana, Claudirene, a Neide, a Neiva, o Pedro Enio, e o Beni e o André. E oremos também, meus irmãos, pelos nossos governantes, prefeito, governador e presidente e ministros. Vou convidar o diácono Vanderly para que ele possa aí habilitar o seu microfone, áudio, seu áudio e o seu vídeo, se desejar, e assim levantar a sua voz em oração juntamente com todos nós. Oremos numa só fé, meus irmãos. Aleluia. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Vanderly, é com você, querido. A paz, Senhor, meus irmãos, todos estão me ouvindo bem? Super bem, Amém. Vanderly. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui, Senhor. Pai querido, acabamos de nos alimentar da Tua palavra, Senhor. Nós somos gratos, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Até aqui nós temos chegado. Senhor, a Tua igreja junto agora a hora. Nosso pastor apresentou aqui o nome de pessoas conhecidas, nome de pessoas, ó Pai, que estão próximo a nós, Pai querido, que estão precisando, Pai querido, de socorro. Pessoas, ó Pai, que estão no leito da enfermidade, pessoas, ó Senhor, que estão até mesmo em suas casas, ó Pai, com medo de ir ali, Pai querido, para o hospital, por conta dessa pandemia. Pessoas, ó Pai, que estão, Pai querido, nesse momento, necessitando, Senhor, de um socorro. Pai querido, seja
pela enfermidade, Senhor, seja uma causa que ela tem na justiça, algo, Senhor, que eles entregaram, Pai querido, e a tua igreja aqui agora, juntamente, Pai querido, faz um clamor, pedindo, Pai querido, que o Senhor possa, Senhor, no nome de Jesus, Pai querido, restaurar. Tu és um Deus, Pai querido, que cura, Tu és um Deus que salva, Tu és um Deus, ó Pai, que faz milagres, que faz maravilhas. E nós cremos, ó Pai, que o Senhor pode fazer. Nós queremos, ó Pai, Te entregar também, Pai querido, todos os profissionais, seja eles médicos, enfermeiros, ó Pai, fisioterapeuta, seja, Pai querido, todos que estão ali na linha de frente, trabalhando nos hospitais, em clínicas, pessoas que estão, Pai querido, no fronte dessa batalha, Pai querido, um vírus invisível. E, Senhor, nós também Te clamamos. O pastor apresentou aqui todos os nomes. Nós queremos acrescentar aqueles, Senhor, que não estão nessas listas e estão também carentes. Senhor, nós Te pedimos a Tua misericórdia. Pai querido, isso está sobrevindo a todos, mas nós, a Tua igreja, estamos clamando nesta noite, Pai querido, e crendo que o Senhor pode fazer. Nós sabemos, ó Pai, que só o Senhor pode fazer. Pai querido, nós sabemos que tem várias pessoas aí, Senhor, fazendo, várias empresas fazendo, Pai querido, a vacina, mas nós sabemos, ó Pai, que o Senhor, Pai querido, tem a chave da vitória. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor tem a cura, Pai querido, para este mal. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor tem, Pai, que tem em Tuas mãos o controle de tudo. E nós estamos, ó Pai, nesta noite, gratos a Ti por aqueles que nós temos orado aqui, o Senhor tem dado vitória, mas nós ainda clamamos a Tua igreja, porque nós sabemos que tem muitas pessoas que estão para ser, Pai querido, libertas por conta, Pai querido, da oração do justo, por conta da Tua igreja que está orando e está clamando. Pai querido, nesse momento nós Te entregamos o irmão André, entregamos o irmão Beni, que estão, Pai querido, aí em contato com pessoas, ó Pai, fazendo a Tua obra, não só eles, mas as suas famílias também, que o Senhor possa, Pai querido, guardar, Pai querido, esposas e filhos, para que eles juntos, ó Pai, possam ser vitoriosos. Senhor, nós estamos pedindo aqui, diante da lista que o nosso pastor passou, mas nós queremos Te entregar, Senhor, todas as causas impossíveis nas Tuas mãos. Porque, Pai querido, nós sabemos que se nós estamos aqui é por Tua graça, por Tua misericórdia. E por isso nós Te pedimos nesta noite e Te agradecemos, Senhor. Nós Te entregamos, ó Pai, os nossos governantes, os prefeitos, ministros, Pai querido, presidente. Senhor, nós pedimos, Senhor, que todo mal que está no coração do homem, pelo poder, pela ganância, Senhor, nós Te pedimos que nada venha a ser superior à Tua vontade, ó Pai. Nós observamos na Tua Bíblia reis, Pai querido, que se deram mal, mas quando o Teu povo, Pai querido, se juntava e estava, Pai, diante do Senhor, obedecendo e crendo e orando, o Senhor fazia a Tua vontade. Nós entregamos, ó Pai, nossos governantes nas Tuas mãos, porque, mais uma vez, Senhor, nós cremos que o Senhor pode. Assim, Senhor, nós Te agradecemos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus, meus irmãos. Cremos na vitória segundo a vontade soberana do Senhor. Meus irmãos, já estamos caminhando para o encerramento do nosso culto, porém, nós temos algo especial, alegre no nosso coração, para compartilhar com a igreja do Senhor Jesus. Quero dizer aos meus irmãos que ainda não sabem, que quarta-feira próxima passada compareceram diante do cartório para formalizar juridicamente a união em casamento dos nossos irmãos Wagner e Aline. Glória a Deus, olha que eles estão bem juntinhos aí, com o nome Francisco, glória a Deus, e foi mais uma experiência que eu particularmente vivi nesse tempo de isolamento e de lar do cartório, com as restrições que assim eram impostas, através de uma videochamada. Nós abençoamos esse casal, demos uma breve palavra e, como ministro do Senhor, abençoamos Wagner e Aline, que agora adentram uma nova vida, a vida de casados, e a igreja do Senhor está muito feliz
por esta união, por esta família agora que se inicia, e pelo sorriso, não dá para negar a felicidade deles, né? Muito bem, Wagner e Aline, recebam os nossos parabéns aqui diante da igreja, que o Senhor possa confirmar a cada dia o vosso amor, a vossa união, que vocês sejam prósperos na vida conjugal, e que, como falei na quarta-feira, o cordão de 3 dobras possa estar envolvido em vocês, porque assim, com a presença do Senhor na vossa vida, nada vos resistirá. Que Deus abençoe grandemente, estamos ansiosos para, pessoalmente, vos dar aquele abraço agora como o senhor Wagner e a senhora Aline, glória a Deus. Deus abençoe vocês, receba os nossos parabéns, em nome de Jesus. Muito bem, percebo aqui que o nosso amado irmão Anderson também gostaria de 1 minuto. Não sei se Wagner e Aline querem simplesmente só se apresentarem ou querem falar alguma coisa. Se sentem confortável? Casal corajoso, amém. Olha aí, vamos lá, Wagner. Quem é que coloca? Tá ouvindo bem? Muito bem, Wagner, pode prosseguir. Só mais uma vez, né, agradecer pelo momento, que para mim foi ímpar, não tinha já casado uma outra vez, mas não com essas circunstâncias, né? E o Senhor permitiu que acontecesse tudo isso e mediante toda essa dificuldade, a gente conseguisse o nosso objetivo, né? Manter a nossa felicidade e que esse casamento realmente acontecesse. Gostaria de agradecê-lo novamente e fui presenteado, né? Aqui meu presentezinho. E agora é viver. Casado novamente, uma nova história. E é só agradecimento. Muito obrigado. Não sei se ela quer falar alguma coisa. Irmãos, quero dizer que eu estou muito feliz, pastor. Muito obrigada, viu? Como sempre. O senhor tem sido realmente um pai e um amigo para a gente. Mais do que um pastor, né? Acho que todo mundo tem esse mesmo sentimento pelo senhor. Priscila partiu Pedras Vivas. Partiu Pedras Vivas. Enfim, uma senhora agora. É isso mesmo, irmãos. Obrigada. Muito bem, Aline, muito bem. Deus abençoe. Nós temos realmente uma identificação, uma história de caminhada de amigos, né? Ao longo desse tempo, você, logo quando cheguei ali na Varjota, né? A gente começou a ter essa oportunidade de conversar e de alguns aconselhamentos, né? Depois chegou o Wagner, né? Vinha num momento difícil, a esposa tinha falecido, né? E ele estava vivendo um momento difícil. E isso trouxe uma aproximação para nós, né? E daí desenvolvemos uma amizade, né? Além de irmãos, eu posso dizer para vocês aqui, diante de todos, o que disse a quarta-feira. Além de irmãos em Cristo, vocês são os nossos amigos. Nós temos algumas razões pelas quais declaramos essa amizade, essa aproximação que tanto nos agrada. E eu louvo a Deus porque, de uma forma, o Senhor nos escolheu para estar presente na vossa vida, também nesse momento, né? Se lá atrás em outros, nesse momento aqui estou eu, e eu sinto alegria no meu coração e celebro ao Senhor minha gratidão. Deus abençoe e continue assim, felizes, se amando, seguindo a palavra de Deus, porque esse é o segredo. A vida 2, ela tem todo sentido porque foi criada por Deus para o homem e para a mulher com um projeto de felicidade. Que vocês sejam felizes mais uma vez, Deus abençoe. Anderson, obrigado pela participação. Valeu, Amém. Anderson, você, querido. Obrigado, pastor. É só mais um minutinho, bem rapidinho, não vou tomar tempo. Mas talvez algum irmão, alguma irmã não estava presente no culto no culto passado, de quarta-feira, onde a gente se despediu aqui. A gente está retornando para São Paulo. E aí, se porventura tem alguém hoje que não estava presente no culto da quarta-feira, eu também gostaria de me despedir. Então, deixar para vocês aí meu abraço, meu carinho, meu respeito, meu e da minha família. E eu conto com a oração de todos vocês. E Deus, ele, na sua infinita misericórdia, quem sabe ele não permite para nós aí uma nova oportunidade de estar com os irmãos, adorando a Deus junto, em comunhão, em coinonia.
Então, se tem alguém aqui que não estava quarta-feira passada, receba o nosso abraço, nosso carinho, nosso respeito, e a gente conta com a oração de vocês. Deus abençoe a todos vocês uma vez mais, muito obrigado por toda a atenção que nos foi concedida durante o tempo que passamos aqui, e agora chegou a hora da gente retornar para a nossa terra, lá para São Paulo. Deus abençoe vocês uma vez mais, Deus abençoe a todos, um grande abraço de coração, receba nosso carinho, nosso abraço, nosso respeito. Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor. Amém, Anderson. Deus te abençoe mais uma vez. Vá em paz, o Senhor é contigo. Para quem não estava, há uma mudança na vida profissional do Anderson e ele estará agora retornando para a sua terra e apesar de que vai deixar muita saudade com a gente. Continuamos juntos, meu amigo. Deus te abençoe. Vamos então, meus irmãos, encerrar este culto com muita alegria diante do Senhor. Obrigado pelas participações. E assim vamos continuar. Amanhã nós temos às 19h30 mais um culto de adoração ao Senhor. E quero assim, meus irmãos, convidar a todos para estarmos amanhã mais uma vez nessa minha plataforma, cultuando ao Senhor. Pastor Odair, o senhor faz a oração final e a bênção apostólica em nome de Jesus. É difícil de acertar. Pai, Senhor, a todos os irmãos, mais uma vez, Anderson, que Deus te abençoe no seu retorno. Quando eu estiver em São Paulo, quero te ver, viu? Quero me encontrar contigo lá. Aqui ali eu estou lá. Wagner Aline, que surpresa, hein? Cuidado, rapaz, eu já tenho idade para muita surpresa, não. Essas coisas muito fortes, não, viu? Mas parabéns para vocês, que Deus abençoe, certo? Agora, quando o menino nasceu, que apresento, viu? Vamos orar a Deus. Ó, Senhor Deus, meu Pai Todo-Poderoso, te louvo, Senhor, porque no meio de tantas crises, tu nos dá notícias assim agradáveis, boas, Pai amado. Ó Deus, a respeito dos teus servos, ó Deus, que tu possa prosperar, Senhor, esta família, ó Deus, que eles cresçam, Senhor, em amor, em felicidade, ó Deus, em comunhão contigo, Senhor. Mais uma vez pedimos pelo Anderson, Senhor, o seu retorno para São Paulo. Que ali, Senhor, a tua boa mão acompanhe, Senhor. Ó Deus, em tudo que ele fizer, ó Deus, prospere, Senhor. Abre portas, Senhor querido, para o teu filho, para o teu servo ali. Ó Deus, assim, Senhor, louvamos a ti. Muito obrigado, Senhor, por esta noite. Ó Deus, por esse momento de confraternização. Ó Deus, de ouvirmos a tua palavra, cantarmos hinos juntos, glorificarmos a ti, Senhor. Ó Senhor, é tão gostoso, Senhor, ó Deus, estarmos diante de ti. Ó Deus, levantando as nossas mãos para os ares, Senhor querido. Ó Deus, abençoa-nos, Senhor. Abençoa, dá-nos uma noite abençoada, um sono tranquilo. Ó Deus, um sono de paz. Assim, Deus, eu te peço, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça e a misericórdia de seu amado Filho Jesus Cristo, a comunhão, as consolações, a unção do Espírito Santo, seja com toda a igreja do Senhor, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Amém, graças a Deus. Queremos agradecer mais uma vez ao Melo pela participação. Deus te abençoe, Melo. Foi uma alegria estar com você. Nosso amado irmão Jocelino também, que esteve conosco.